a todos. Quero cumprimentar também o pessoal que nos segue na internet. Várias pessoas nos seguem, são 1.560 pessoas, né? Eu tenho outra igreja na internet. Quero desejar a vocês que nos seguem aí na internet, que Deus abençoe você, que toda semana está lá acompanhando as nossas pregações, acompanhando as lives, até mandando para outras pessoas. Hoje o nosso tema é como ser abençoado na ceia do Senhor. Será que tem como ser abençoado na ceia do Senhor? Eu acho que já tivemos aqui alguns depoimentos, né? A própria pastora deu um depoimento, o irmão Leandro também deu um depoimento, que ele foi curado aqui pela ceia. A pastora foi curada de duas coisas na ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor tem esse poder, né? Pela fé, porque Deus opera pela fé. A fé é inexplicável, porque a fé não tem como você explicar ela como você explica uma matemática, uma física, né? Ou então quando você soma 1 mais 1 dá 2. Deus não é assim. Não é possível explicar Deus dessa maneira. E fé, a Bíblia diz que é algo assim particular. Por isso que diz, pela fé Abraão chegou a tal lugar. Pela fé Deus fez aquilo. Pela fé Deus fez aquilo. Pela fé fulano de tal fez isso. É pela fé. Fé não tem como explicar a fé. Porque a fé está dentro de cada um de nós. Não é? Assim, tem que ter muita fé para vir aqui comer um pedaço de pão ázimo, como está ali, um pão sem fermento, bem o estilo dos judeus, e dizer assim, Deus, eu creio que através dessa participação na ceia eu vou ser curado. Isso é fé. Mas lembra, Jesus falou assim, olha, a tua fé te curou. Lembra daquela mulher que toca na orla de Jesus? Né? E Jesus fala assim, saiu virtude de mim aqui. No meio de uma confusão de gente, saiu virtude. E aquela mulher foi curada de um fluxo de sangue que perseguia ela há 30 anos. Né? Tem 2 anos, talvez até mais, que a Suzana vem reclamando aí dessa questão de rim, desse pólipo. E aí, aprove ao Senhor, pela fé dela, numa ceia, curar ela dessa situação. Então, é fé. Como é que vai explicar a fé? A fé está dentro de cada um de nós. Não é? Por isso que tem uma música, eu gosto muito dessa música, que fala assim, ninguém explica a Deus, porque não dá para explicar a Deus. Né? Então, como eu vou ser abençoado na ceia do Senhor? Eu quero começar lendo um texto bíblico aqui. Né? Está em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Texto que Paulo escreve. Aí o apóstolo Paulo, depois de ter uma experiência pessoal com Jesus lá no deserto da Arábia, né, no verdadeiro Monte Sinai, ele escreve isso aqui para orientar a igreja de Coríntios, que não estava sabendo entender bem o que era uma ceia. E aí ele explica isso e dá uma orientação a eles a respeito de ceia. Olha o que ele começa dizendo. Porque eu recebi do Senhor. Ele já diz quem foi o destinatário do ensino. Ele. Mas quem é o autor do ensino? Deus. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também passo agora a vos ensinar. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Em outras traduções está escrito que é dado por vós. Fazer isso em memória dele, Jesus. Então a gente faz ceia em memória de Jesus. É uma ceia memorial, conforme está na palavra. Por isso que nós não cremos em transubstanciação, nem em consubstanciação. Porque a palavra de Deus está escrita em todas as Bíblias que é fazer isso em memória de mim. Então uma ceia memorial, é para a gente lembrar. E aí ele continua dizendo, semelhantemente também, depois de cear, ou seja, depois que ele comeu o pão, tomou um cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Em outras traduções, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que
em memória de mim. Então ele fala 2 vezes, repete 2 vezes que a ceia é memorial. E ele continua dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, aí é uma ordem. Todo pastor precisa cumprir essa ordem. Todo sacerdote precisa cumprir essa ordem. Porque Jesus não disse que não seria assim algo para não se fazer. Ele disse: fazei todas as vezes que vocês comerem e beberem este cálice e comer este pão, anunciai a minha morte, a morte do Senhor. Aí tem um detalhe: até quando nós vamos fazer isso? Até que Ele venha. Porque depois que Ele vier, não mais faremos. Você sabe por quê? Porque a ceia não vai ser aqui embaixo mais. Ela vai ser com Ele. Lembra que Ele mesmo disse: eu vou subir, vou preparar moradas, e depois eu vou voltar para buscar vocês, e vocês viverão comigo eternamente. Aí como uma pessoa com a mente humana vai entender um negócio desse? Porque isso é doideira, isso é loucura. Peraí, então quer dizer que Jesus vai voltar, vai me levar de volta e eu vou viver eternamente? Sim. É objeto de quê? Fé. Isso é para quem crê nele. Não tem jeito de entender isso se não for pela fé. Porque isso parece loucura. Quer dizer, não é de doido esse. Eu vou comer, eu vou beber, ali é suco de uva, ali é um pão que se faz aqui, um pão ázimo, e aí eu vou ter que fazer isso, e isso é pela fé, porque aí eu me conecto com Jesus lá em cima, e aí Ele me vem cá me buscar. Sim, Ele volta. Ele diz que vai voltar. E que Ele vai buscar os dele. É por isso que tem um pequeno detalhe: vai buscar os dele. Porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado e permanecer em Cristo, este é dele. É aí que está o detalhe. É por isso que muita gente acha: não, mas Deus é bom, no final vai ter chance. Não tem. Não tem. A chance é você crer nele, se render a ele, confessar ele com a sua boca e permanecer nele para depois ele te buscar. É por isso que Jesus disse assim: ó, a porta para a perdição é larga e a porta para a salvação é estreita. E ele disse mais o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não basta conhecer Jesus, não é isso. É buscar viver uma vida digna com Ele. Ah, mas eu conheço Jesus. Aí eu costumo dizer, as pessoas assustam: o diabo também conhece Jesus. Tanto que quando Jesus estava no deserto, né? Ele estava terminando os 40 dias. E quem aparece para ele? O dito cujo. E começa a conversar com ele. Então, até o inimigo conhece Jesus. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar você. Ah, meu Deus, não pensa que você é super-homem, não, porque você não é. Não pensa que existe super pastor, super bispo, super apóstolo. Não existe. Não existe super profeta, porque até Jesus foi tentado. Nós somos tentados sempre, para a gente sair da presença de Deus. Bom, quero falar um pouco. Hoje é o nosso terceiro almoço de comunhão. Depois que terminou a pandemia, a gente teve que parar. Agora voltei, esse é o terceiro. E eu quero falar da festa do amor. E explicar que os primeiros cristãos, logo no início da igreja primitiva, logo depois que Jesus manda o Espírito Santo, vem o Pentecostes, aí começa a desenvolver a igreja. A gente chama isso de igreja primitiva, a igreja primeva, aquela que começou lá no início, logo depois que Jesus sobe aos céus, né, ele é assunto aos céus. E eles realizavam uma reunião parecida com essa aqui. Coincidentemente era dentro de um lugar fechado, porque eles não podiam se expor muito para fora, porque Roma ainda perseguia.
os próprios judeus perseguiam os cristãos, então eles faziam reuniões parecidas com essa aqui. Eles iam para a casa de alguém, com todas as portas fechadas, e eles faziam uma festa que no início chamava Festa do Amor. E o nome vem do grego ágape, que significa o amor que gera confraternização entre as pessoas, confraternização entre os irmãos. Por isso que lá no início eles deram o nome, os cristãos são aqueles que fazem uma festa do amor lá. A festa do amor era um almoço que eles se ajuntavam juntos para comer juntos. Eles faziam isso porque eles queriam imitar Jesus. Eles queriam imitar o que havia acontecido na ceia do Senhor, que eles ficavam ouvindo os apóstolos contar para eles. Olha, eu vivi com Jesus, aí teve um dia que Jesus reuniu com a gente, comeu com a gente, e aí ele fez isso, fez aquilo, eles ficavam ouvindo isso, e isso era maravilhoso. Então eles faziam esse encontro aos domingos, e era domingo mesmo, porque a Bíblia diz que era no primeiro dia da semana. Eles não faziam no sábado, porque sábado era o Shabat, e eles faziam no domingo. E eles se reuniam, como vocês estão aqui agora, para comer juntos. Bem parecido com o que nós fizemos hoje. Cada um trouxe uma coisa, um trazia uma coisa, outro trazia outra, e no final todo mundo comia junto. É por isso que Paulo vai ensinar a ceia. E diz, não, a ceia não tem nada a ver com o almoço, a ceia é espiritual. Vocês precisam entender que não é uma comida para matar a fome. A ceia é espiritual. Aí ele dá esse ensinamento à igreja de Corinto, que eles estavam confundindo. Eles achavam que o vinho era para encher a cara e ficar troncho. Não era isso. Eles achavam que o pão, porque o judeu come muito pão, vocês devem ver isso em filme, inclusive está passando uma novela que mostra, eles comem pão mesmo, isso é da tradição deles. Eles achavam que o pão tinha que comer aquele monte. E aí Paulo vem e fala, não, calma, não é isso, vocês não estão entendendo. A primeira coisa dessa nossa festa do amor é fazer a ceia do Senhor em memória dele. Aí é um pedacinho só, é um pouquinho para a gente lembrar dele. Depois a gente come. Que é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. Primeiro nós vamos comer o espiritual, depois nós vamos matar a fome do nosso estômago. E bem parecido com essa festa do amor aqui da igreja primitiva. Cada um traz um pouquinho e no final dá um pocão. Então, meus irmãos, a Páscoa judaica, Jesus também comeu ela. Jesus não se furtou de comer a Páscoa judaica, que são aquelas ervas amargas, né? E um pedaço de cordeiro, que nós já praticamos isso aqui. Sempre no ano novo a gente faz aquela ceia chamada Todá Rabá. E aí eles então começaram a aprender e praticar, porque a Bíblia diz assim, vocês conhecem a palavra, mas não sede ouvintes da palavra, sedes, quem conhece a palavra de Deus? Praticantes da palavra. Então, eles então começam a fazer a ceia do Senhor praticando a palavra. Então os primeiros cristãos se reuniam para essa refeição juntos. E celebrava essa ordenança estabelecida por Cristo juntos. Vamos aqui lembrar o texto bíblico. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Então nós temos que fazer isso até que Jesus volte. Aí pastor, mas quanta gente já morreu? Sim, mas a Bíblia é clara, muita gente não entende isso. Jesus falou assim, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Receberão um corpo glorificado. Depois os que estão vivos, se eu voltar e vocês estiverem vivos, na mesma hora eu transformo o corpo de vocês e levo para mim.
Foi isso que Jesus falou. É isso que vai assustar muita gente. Mas pastor, então quer dizer que eu já vou estar morta? Sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Você vai estar morto dentro de algum lugar, mas onde você estiver, o seu corpo vai voltar à vida, mas não esse aí. Fica tranquilo, Heriberto, não vai ter essa barriguinha para nós. Vai voltar um corpo bonito. Sim, gente, lá no céu não tem barrigudo. Não tem cabelo branco. Não tem, irmão, mas vocês precisam entender isso. É corpo glorioso. É claro que falar isso perde visitante, né? Mas eu tive lá e vi. Lá não tem ninguém gordo. Lá não tem ninguém feio. Não tem, irmão. Esquece isso. Não tem magrelo. Todo mundo é bonitinho. E não pensa que não tem criança. Não, tem a mesma coisa. Tem criança, tem jovem. Só que tudo bonitinho. Porque o corpo é glorioso. Jesus, para não deixar ninguém ter dúvida, Ele glorificou o corpo dele. Vocês lembram? Ele apareceu para várias pessoas. E ele aparecia como? Do nada. Lembra que de uma hora para outra ele aparecia no meio de todo mundo e comia. Vocês estão lembrando que Jesus, mesmo com o corpo glorificado, ele comia? Ele chegou no meio do pessoal e começou a comer peixe. Depois que eles foram ver que era ele aparecia, porque o corpo glorioso atravessa a parede. Ele não tem mais a massa física para impedir ele de andar, de voar. E a velocidade de voo de um corpo glorioso, gente, é um negócio espantoso. Orem a Deus para vocês terem a mesma experiência que eu tive. Você anda numa velocidade impressionante, porque o corpo não está mais preso à matéria. Eu me lembro claramente, né? Suzana lembra, o pastor ministrando, e eu vi meu corpo deitado, e eu comecei a subir, atravessei os tetos da minha casa. Daí a pouco eu estava vendo a cidade de cima, daí a pouco eu estava vendo a terra. Esse é o corpo glorioso. Como eu disse, contar isso aqui para quem nunca não tem muita profundidade, quando é perigoso, porque as pessoas vão dizer, esse cara tá falando besteira. Isso é mentira, mas é verdade. Eu tive essa experiência, por isso que eu não tenho mais medo da morte. Eu vi para onde eu vou. A parte mais gostosa que eu senti quando eu tive essa experiência foi eu rolar na grama e não me pinicar. Sabe, não é? A gente não rola na grama, fica cheio de... Não pinica. Eu rolei assim. Eu pulei dentro d'água e não afoguei. Nem molhou. E nem molhei. Ela estava lá e dizem que eu contava, né, dormindo, né? Eu estou aqui. Eu lembro direitinho. O anjo falou assim, pula na água. Eu pulei na água. Vi aquele monte de peixe. E eu nadava com os peixes, mas eu não afogava. E nem molhava meu corpo. Eu andei no meio daquele capim, é uma relva muito bonita. Tinha leão, tinha tigre, nenhum deles me atacou. Sabe? A gente caminha nesse lugar. E lá no fundo, eu nunca esqueço daquela cena, né? Quando eu vi ali falando, bramar o nosso Deus. Lá no fundo, o anjo falou, olha para lá, eu olhei para lá. Aquele trono glorioso, um negócio, uma cidade linda, toda brilhante. Falou assim, é lá que você vai morar. Aí você escuta um negócio desse, o pastor está ficando doido. Não, pede a Deus para te dar essa experiência, nem que seja um sonho, para você ver como é. Muitas pessoas já tiveram esse sonho como experiência. Se você não crê, não tem problema, pede a Deus para te mostrar. Assim como ele fez com aquela mulher que floresceu a árvore, ele é capaz de também te revelar essas coisas. Pão, está vendo aquele pão que está ali, aponta para o corpo. A primeira centralidade da ceia é a morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial na ceia. Eles deveriam comer pão e beber vinho em sua memória. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus,
como também o corpo dado em favor de cada um daqueles discípulos e agora em nosso favor. Enquanto o vinho representava o sangue derramado, gota a gota, por minha vida. O sangue reparador é o sangue que reparou a dádiva ou a dívida que nós tínhamos em relação a Deus e que você e nem eu poderia pagar. Lembra disso? Que a terra clama pelo sangue de Abel até os dias atuais. Então, meus irmãos, em outras palavras, ambos os elementos que estão ali, apontavam para a morte de Jesus. Era pela morte que Jesus desejava ser lembrado. Fazer isso em memória de mim. Lembra que eu morri por vocês. Olha como é que Jesus é tão humilde, que ele falou assim, não lembre de mim os milagres, não. Lembra que eu morri por você. Olha que interessante, fazer isso em memória de mim, para vocês não esquecerem que o mais importante da ceia não é comer e nem beber, é vocês lembrarem que eu morri por você. Pegou? O vinho já aponta para outra coisa, aponta para um pacto chamado Pacto da Graça. Segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor diz a respeito do propósito da morte. O pão representa a morte, o vinho já representa o propósito da morte. Conforme Mateus, o evangelista Mateus vai dizer, o cálice representava meu sangue de aliança, que é derramado em favor de muitos. Observe que ele fala derramado em favor de muitos, mas não diz que derramado em favor de todos. Não sei se colocaram o texto aí, Mateus 26, 28, vai dizer em favor de muitos para o perdão de pecados. Então aqui o próprio Jesus quebra essa ideia de que todos serão salvos. Salvação não é para todos. Ai, pastor, é assim, eu não posso pregar o que a Bíblia não diz, eu tenho que pregar o que a Bíblia diz. A salvação é para poucos. E aqui está escrito claramente ali, se tiver ainda na tela, que o meu sangue é derramado em favor de muitos, mas não diz que é para todos. São os detalhes que a Bíblia revela, que muita gente não entende isso aí. Esta declaração é verdadeiramente maravilhosa, de que através do sangue de Jesus, derramado na sua morte no Calvário, estabeleceria conosco uma nova aliança. Quem quiser aprender mais disso, leia Jeremias 31. Profeta chorão, guarda aí. Quando eu chegar em casa eu vou ler Jeremias 31, para mim aprender mais dessa morte vicária, dessa promessa maior, que era o perdão dos nossos pecados. Profetizado por Jeremias, muito antes de Jesus vir ao mundo. Agora o grande detalhe que eu quero passar para vocês aqui, é que se você quiser, como a pastora fez, como o Leandro fez, você pode se apropriar dos benefícios da morte de Cristo. Você tem direito de apropriar. A terceira verdade ensinada na ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. No drama lá no cenáculo, que é onde Jesus reuniu os discípulos, uma coisa parecida com essa aqui, um lugar fechado chamado cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Então o que Jesus está dizendo? Vocês não são espectadores, só serão se quiserem. Vocês podem ser participantes. Estão pegando a chave aí espiritual? Jesus chamou os discípulos para ser espectador. Ó, vocês ficam aí, vão ver o que eu vou fazer aqui. Não, ele disse assim, fazer junto comigo. Ele deu o pão, depois ele deu o vinho. Então Jesus está dizendo para você aqui nessa manhã, que deixou a sua casa e resolveu vir na casa de Deus, mas assim, vocês não são espectadores. Se quiserem, vocês podem participar comigo e se apropriar da graça
e da salvação. Pegaram? É lindo isso, né? Então Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para o que comesse. Jesus não cobrou nada, deu. Não somente derramou o vinho no cálice, como está ali, como também deu para que todos eles bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos que nos apossar das bênçãos da sua morte. O ato de comer e beber do vinho foi e ainda é uma parábola viva de receber a Cristo como nosso Salvador, crucificado, e de nos alimentarmos dele em nosso coração, em nossa alma, mediante uma palavrinha de 2 letras: fé. Pegar é pela fé. Você não tem que fazer isso para agradar a sua esposa, nem para agradar seu esposo, nem para agradar seu pai nem sua mãe. Você tem que fazer isso mediante a fé. Eu tenho fé e eu quero me apropriar disso para mim. Eu não vim aqui nessa manhã como espectador, não. Eu vim para ser participante de Jesus. Compreende isso? Eu não vim aqui para comer comida. Eu vim primeiro para me alimentar espiritualmente. Porque depois que eu me alimento espiritualmente, como Jesus fez, depois eu comi as outras coisas. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer, num dia como hoje, é me alimentar do corpo e do sangue de Jesus, para eu receber dele todas as bênçãos decorrentes disso. O livramento da morte física. Por isso que na cruz é a morte da morte na morte de Cristo. Porque a morte morreu com Cristo na cruz. E se você se apropria dele, você não morre mais. Lembra que Jesus falou: todo aquele que me tem e eu tenho ele, não mais morrerá, mas viverá. Quem conhece o texto? Eternamente. Eu lembro de um dia, esse rapaz chama Pinkowski Dolga. Ele mora hoje lá na região de Goiás, Mato Grosso. Suzano deve lembrar dele. Ele era publicitário, eu tinha uma agência de publicidade, uma das grandes agências da minha cidade. E um dia ele me parou e falou assim: Adilson, se você morreu e você sabe se você vai para o céu? Eu falei: hã? Não, se você morrer agora, para onde você vai? Eu falei: não sei. Ué, como não sei? Você não é tão inteligente, você não tem uma agência de propaganda, né? Tá, se você morrer agora, você vai para onde? Eu falei: mas eu não sei. Pois é, eu quero te ensinar a você não responder mais essa pergunta desse jeito. Quer conhecer Jesus? Eu falei: como? Quer que eu te apresente ele? Porque aí ele começou a me apresentar Jesus e disse assim: quem tem Cristo de verdade no coração não morrerá, mas tem a vida eterna. Eu te pergunto: você tem interesse na vida eterna, Adilson? Eu falei: rapaz, que negócio doido esse, Bianca. Eu quero te perguntar de novo: você tem interesse na vida eterna? Você quer morrer ou você quer viver eternamente? Eu falei: é claro que eu quero viver eternamente. Então eu vou te dar a receita. É só você se apropriar de Cristo mediante a tua fé de verdade, confessar ele com a tua boca, apropriar dele, e você tem a vida eterna. Porque a Bíblia diz o quê? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Entende isso? Não está dizendo terá, tem. Porque é automático, é na hora. Então, meus amados, a ceia do Senhor, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental, do tipo: não me esqueçam. Não foi isso. Antes, foi um drama com grande riqueza e significado espiritual. Jesus disse: não esqueçam de mim não, viu? Não. A ceia não foi para isso. Foi em memória.
Por isso a ceia do Senhor é um momento de alegria, não é de tristeza. Por isso que quando um crente morre no Senhor, você vê que muita gente nem chora, não fica preocupado, porque todos aqueles que morrem no Senhor não morrem, mas vivem. Então, meus amados, a ceia é um momento de gratidão. Como as pessoas precisam aprender a ser gratas? É de gratidão a Deus, de celebração, porque Jesus morreu. Olha que coisa que o mundo não vai entender. Como eu vou na ceia para celebrar, me alegrar, porque Jesus morreu? Não, a ceia não é para você ficar comiserado. Não, é para você se alegrar. Alegrei-me quando fui à casa do Senhor. Alegrei-me quando eu participei da ceia do Senhor. Então, meus amados, é alegrar porque Jesus morreu e ressuscitou. E diz que vai voltar em glória. Nós cantamos aqui para buscar todos se estiverem nele. Como então ser abençoado na ceia do Senhor? Primeira coisa, compreendendo as razões espirituais deste momento tão precioso da doutrina bíblica e se apropriando dignamente da celebração espiritual como memória eterna até que Jesus volte. E Ele vai voltar. Se compreendeu isso, aí eu te convido para participar da ceia do Senhor, se aproximar da ceia do Senhor, participar deste momento tão importante da vida dos crentes em Cristo Jesus. E outra coisa importante, a ceia é do Senhor. A ceia não é do pastor Adilson, a ceia não é da Shekinah, a ceia é do Senhor. A ceia não é propriedade particular de nenhuma igreja. Porque Jesus disse o quê? Fazer isso em memória de mim até que eu volte. A ceia de todos. Amém? Então nós vamos agora participar desse momento espiritual antes do outro, como faziam a igreja primitiva, os cristãos primitivos. Vai ter uma tela ali. A última tela eu coloquei exatamente para você lembrar. Enquanto nós preparamos aqui, te convido a você a curvar a tua cabeça, lembrar do que eu expliquei aqui sobre o ceia do Senhor e dizer para Deus: eu quero participar, eu quero me apropriar da ceia do Senhor nesta manhã. Amém?